Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Chegamos a 2 Samuel, capítulo 15, a revolta de Absalão e a fuga de Davi. Amados, é impressionante como tem gente que não se conserta. Parece que quanto mais oportunidade tem, mais coloca os pés pelas mãos, trazendo sobre si grande juízo. Diz o texto: depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à porta, à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Gesur, na Síria, fez o teu servo um voto dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse Davi: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvires os sons das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Verso 11. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Ahitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio um mensageiro a Davi dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente a Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu o rei e todos os da sua casa seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. Disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu conosco? Volta e fica com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro, desterrado de tua pátria. Chegastes ontem, e já te levaria eu, hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei: tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itai: vai e passa adiante. Assim passou Itai o geteu,
e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei, passando o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Olha só, Davi tinha perdoado o seu filho, né? Claro, influenciado primeiro pela distância da morte de Aminon, fez com que ele se lembrasse que ele não poderia trazer de volta Aminon, e esse outro filho não adiantava também ele ficar, vamos dizer assim, com raiva. Então ele manda, né, trazer o filho de volta, leva um certo tempo, 2 anos depois, o filho faz com que ele vá à presença do rei e Davi o beija e o perdoa. Passado, né, diz aqui 4 anos, nós vemos aqui que Absalão, ele vai nesse período começar a roubar o coração do povo. E como é que ele faz isso? Fingindo-se que seria um juiz reto nas demandas que o rei, vamos dizer assim, ou não conseguia atender, ou dava um parecer, vamos dizer assim, real, justo, mas que as pessoas não se agradavam. Porque tem gente, irmãos, que querem não justiça, eles querem que seja feita a sua vontade, ainda que aquilo fira os princípios da palavra de Deus, ainda que aquilo fira o direito de justiça do outrem. Tem gente que só pensa em si. Então, diz o seguinte, que quando o povo vinha com alguma demanda para o juízo ao rei, Absalão chamava para si e perguntava: de qual cidade tu és? E eles falavam, né? Alguns se prostravam, Absalão não permitia que eles se prostravam, então ele dava um tratamento diferenciado e ele colocava uma pulga atrás da orelha do povo. Ah, se tivesse juiz em Israel! E diz que com essas palavras, Absalão roubava o coração do povo de Israel, o povo que vinha a juízo, ao rei para juízo. Assim ele furtava o coração dos homens de Israel, transparecendo algo que ele não era, prometendo que ele não podia e julgando de forma que fosse conveniente para ele, porque ele já estava tramando. O diabo já estava trabalhando na vida de Absalão há muito tempo, desde que sua irmã foi estrupada. Ele não parou, irmãos. Ele se entregou ao mal, ele se fez verdadeiramente um filho de Davi que iria trazer muita vergonha, iria trazer muita dor. E graças a Deus, porque Deus colocou sua mão sobre Davi. Amém? Então diz que Absalão ele vai fingir também para Davi, né? Nós vamos ver que é como se ele fosse adorar a Deus, mas essa devoção era simplesmente suposta, não tinha verdade, não tinha integridade, né? Então ele tanto enganava o povo de Israel, como também enganava Davi, porque ele vai chegar e vai dizer: olha, eu fiz um voto, né? Isso era apenas uma forma suposta para ele ir até Hebrom, porque tudo já estava preparado para que se levantasse um motim, amém? Se levantasse a revolta e Absalão conseguisse, vamos dizer assim, tirar o rei Davi do seu reino. E ele vai conseguir por um pouco de tempo, né? Ainda vai ter com ele Aitofel, que pode ter sido o avô de Betseba, também levado por rancor, por raiz de amargura, chateado com o rei. Olha, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado o que nós abrigamos no nosso coração. É muito importante nós sermos pessoas do amor. É muito importante nós sermos pessoas de compaixão, de misericórdia, cheios de perdão. Porque se não for assim, com certeza o inimigo vai plantar uma sementinha de rebelião, uma sementinha que a Bíblia chama de raiz de amargura. E essa raiz de amargura, quando ela brota, ela sai contaminando todo mundo que está ao redor daquela pessoa. Então é isso que acontece aqui. Enquanto Absalão se levanta, né, para, vamos dizer assim, insurgir, se revoltar contra o rei, existe aqui um homem leal chamado Itai, o Geteu. Itai, o Geteu, era um mercenário filisteu oficial de Davi, usado mais tarde por Davi para liderar o seu ataque contra Absalão. Então,
é interessante que nós vemos, enquanto o filho vai se revoltar, aqui se levanta, vamos dizer assim, um geteu, um homem guerreiro, um mercenário, mas que quando Davi diz que ele pode ir embora, ele se recusa. Ele diz, tão certo como vive o Senhor e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá também estará o teu servo. Olha que coisa linda. Pessoas que decidem ser fiéis à causa, e porque decidem ser fiéis à causa, ficam nos tempos das vacas gordas, mas também permanecem fiéis nos tempos das vacas magras e de dificuldades. Amém? O Salmo 3 é Davi, abrindo seu coração enquanto fugia de Absalão. Que você possa também lê-lo hoje. Amém? Então, leia a sua Bíblia. Fazendo isso, você vai estar adquirindo conhecimento. E Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Amém? Fazendo isso, você nos ajuda a levar esse projeto de leitura da palavra às pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.